Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez para o nosso episódio número 2 do Sinapses da Translação. E o nosso tema de hoje é lag time. Fica aí que a gente se vê depois da vinheta. No episódio número 1, nós falamos sobre o conceito de memória de trabalho. E no finalzinho do episódio, nós entramos um pouquinho no conceito de lag time. Então, esse episódio número 2 ficará aqui com o foco nesse conceito de lag time, que está muito relacionado com o conceito de memória de trabalho, quando a gente cria um paralelo entre neurociências e o processo de translação. Lembrando que o processo de translação envolve o processo de interpretação e o processo de tradução. E cada um desses conceitos tratados se aplica de uma forma diversa em cada um deles, tá bom? Mas vamos focar no processo de interpretação. Bom, o que é lag time, João? Lag time é aquele pequeno período que nós esperamos antes de iniciar o processo tradutório. Por que o lag time ele é importante? Porque nós estamos falando de línguas de modalidades diferentes. Então eu preciso primeiro ouvir parte da frase ou parte do que vai ser falado para que eu consiga reestruturar mentalmente aquela frase dentro da estrutura gramatical da língua-alvo. Então, às vezes, a gente sabe que na Libras, para o português, a gente tem uma estrutura no português e uma estrutura gramatical na Libras, entendeu? Então, são estruturas gramaticais que a ordem dos elementos, às vezes, mudam. Então, a gente tem uma predominância de sujeito, verbo e objeto na língua portuguesa e objeto, sujeito e verbo na Libras. É uma predominância, tá bom? Se vocês querem saber mais sobre isso, a gente tem outros programas que vão tratar desses assuntos de uma forma mais aprofundada. Mas aqui é só para a gente lembrar que tem estruturas sintáticas diferentes. Sendo assim, eu preciso esperar um certo tempo para conseguir entender a frase e fazer o processo de translação, seja ele de tradução, seja ele de interpretação, tá ok? Esse tempo que eu espero, eu chamo de lag time. Mas lag time é uma estratégia. E ele precisa ser usado de forma consciente. Ok? É o que eu sempre falei no Traduz Aí. Nós precisamos de um automatismo consciente. Então, as estratégias de tradução, elas têm que ser usadas de forma automática, mas de forma consciente. O que é usar as estratégias de tradução de forma consciente, João? É utilizar as estratégias de tradução sabendo que eu estou utilizando-as. Então, quando eu digo de automatismo consciente, eu ouço a frase e falo, vou dar um pequeno lag time. Mas eu não faço um lag time muito grande, que é o que eu falei, porque se o lag time for muito grande, a memória de trabalho não dá conta das informações. Então, eu preciso de um lag time mais curto para que a minha memória de trabalho dê conta de fazer todo o processo da forma como ele deve ser feito, ok? Mais para frente, nós falaremos da influência das neurociências dentro dos procedimentos da tradução, dentro das estratégias de tradução, aí vocês vão entender melhor como que essa memória de trabalho nos é útil nesse processo. Mas a gente só precisa entender neste momento que a memória de trabalho ela vai ser responsável por promover a reorganização, certo? A reorganização das informações dentro do processo tradutório. Ela vai dar a ordem para o nosso hipocampo correr lá na nossa memória semântica, pegar as informações que ele precisa e mandar de volta para a gente, produzindo numa segunda língua. Então, a informação chega aqui no nosso córtex pré-frontal. Essa informação ela é segurada, então o córtex pré-frontal, através da memória de trabalho, que é a função, segura a informação aqui. E enquanto isso, a própria memória de trabalho manda uma ordem lá atrás para o hipocampo, que fica mais ou menos nessa região. O hipocampo manda uma ordem para a memória semântica, que fica nessa região. E aí ele pega todas as informações que a gente precisa, e aí a gente produz, aí volta tudo de novo, tá, gente? Volta o caminho de novo. E a gente produz aí a tradução ou a interpretação. Processo complexo, né? E aí o lag time se torna um conceito, uma estratégia muito útil. Por quê? Suponhamos que a pessoa está falando muito rápido. Se a pessoa está falando muito rápido, o lag time ele me ajuda a ter uma noção geral do sentido daquilo que a pessoa está falando. Então, vai exigir mais da minha memória de trabalho, é claro. Mas o que eu posso tentar fazer, se ela está falando muito rápido? Extrair o sentido.
Porque provavelmente, se ela está falando muito rápido, eu não vou conseguir ouvir todas as palavras com clareza. Então, a minha estratégia é: eu espero um pouquinho, ouço, extraio o sentido e produzo a minha interpretação, ok? Então, tá muito rápido o palestrante, tá falando rápido demais, tá achando que deixou a mãe na forca. O que a gente tem que fazer? A gente vai pegar, vai ouvir, ele tá querendo dizer isso. Pronto. E aí eu traduzo. Então, eu deixo um lag time pequeno, viu, gente? Lag time é de 4 a 7 segundos, tá? Porque senão depois você já perde a latência, a fluidez do processo, tá bom? Então, é de 4 a 7 segundos. Deixo um lag time pequeno, extraio a informação principal. Quem vai fazer isso pra gente? A própria memória de trabalho, que ela vai ter que segurar a informação, e enquanto eu vou ouvindo aquelas informações, automaticamente ela já busca um sentido para aquilo. Tudo isso vai depender do conhecimento que a gente tem, às vezes, conhecimento referencial. Porque se a pessoa estiver falando um tanto de coisa que eu nunca vi na vida, tua memória de trabalho não tem lugar para buscar conhecimento a respeito daquilo. O máximo que a sua memória de trabalho vai conseguir fazer é buscar sinal relativo a cada uma das palavras. Tá ok? Aí a gente não consegue extrair sentido. Aí a pessoa, mesmo que você dê um lag time muito considerável, você não vai conseguir extrair sentido porque você não tem competência referencial. Não tem competência referencial, não existe nada que faça esse milagre, né, a não ser o Espírito Santo descer em você e te revelar do que está sendo dito. Caso contrário, é impossível, tá bom? Depende, né, da tua religião. Pode ser que você tenha a visita de um mentor espiritual também que te explique do que a pessoa está falando. Então, a gente baixa novamente numa competência referencial, tá ok? Não vou falar muito disso, porque pode ser fruto aí dos próximos programas, quando eu for falar do conceito de memória semântica de uma forma mais aprofundada, entendeu? Então, o lag time ele vai funcionar muito bem como uma estratégia quando a gente quiser extrair o sentido, tiver muito rápido a fala do interlocutor, por se tratar de duas línguas de modalidades diferentes, a gente sai de uma língua que funciona na horizontalidade e vai para uma língua que vai funcionar numa tridimensionalidade. Então, a gente precisa, assim, de esperar um pouco para reorganizar as ideias, porque às vezes a gente tem que organizar as informações que veio do texto-fonte, reorganizá-las para depois interpretar. Então, o lag time, fundido aí com a memória de trabalho, não tem como um se separar do outro, ele vai ser responsável por esse processo, para a gente ser capaz de realizar esse processo. É claro que, para que isso funcione bem, a minha memória semântica tem que ter as informações necessárias daquele processo tradutório. Eu não estou sabendo para onde apontar os dedos, gente. Tá. Necessário no nosso processo tradutório. Então, é isso que a gente tem que levar em consideração. Desenvolver melhor a nossa memória de trabalho, há formas de fazer isso, tá ok? Se você tem uma memória de trabalho que você percebe que ela é falha, tem formas da gente melhorar essa memória de trabalho, que só melhora, viu? Ela só melhora se, e somente se, a gente tiver treinamento e mantiver o treinamento. Você treina, ela fica boa, tá ok? Depois, se você parar de treinar, ela volta ao status quo, ela volta do jeito que ela estava antes do treinamento. Então, é importante que haja um treinamento sequencial e um treinamento que seja mantido. Se você interpreta todos os dias, se você fizer o treinamento, você vai ver que ela vai melhorar e ela vai continuar boa até você parar de interpretar. Quando você parar de interpretar, que a demanda diminuir, se não tiver tanta necessidade de manter a sua memória de trabalho ativa durante tanto tempo, você vai ver que a tendência é que ela volte ao estado anterior dela, porque o cérebro é preguiçoso. É por isso que a gente, no início, corre muito para aquela sinalização de palavra-sinal, palavra-sinal, palavra-sinal o tempo todo. Por quê? Porque o cérebro é preguiçoso. Para ele é mais fácil achar o sinal relativo àquela palavra, achar a palavra relativa àquele sinal, numa relação biunívoca, ok? Ou seja, eu tenho uma palavra, eu tenho um sinal referente a ela. Eu tenho outra palavra, eu tenho outro sinal referente a ela. É muito mais fácil para o nosso cérebro fazer este trabalho do que ter que fazer todo o trabalho que eu já descrevi no início do nosso vídeo. Então, esse foi o nosso episódio número 2, né, do sinapses da translação, onde a gente tratou um pouquinho mais sobre o lag time. A gente esbarrou em alguns outros conceitos, porque não dá para falar de conceitos de forma muito isolada, porque todos eles estão interrelacionados e a gente só separa por uma questão pedagógica mesmo, tá bom?
Não deixe de nos seguir, deixe o curtir se você gostou desse programa, tá ok? Deixe nos comentários, compartilhe o link para todo mundo que você conhecer, tá bom? Não deixe de seguir a programação da Academia Trados e nos vemos no próximo episódio.